dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e para todos os municípios do Amazonas, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelos telefones e pelas redes sociais que já estão aí no seu vídeo. É importante fomentar a educação com foco na formação de cidadãos, na capacitação profissional e no trabalho honesto, conscientizando a sociedade por meio da educação cidadã quanto à importância do pleno exercício da cidadania e quanto ao valor da honestidade e da transparência das atitudes do cidadão comum para a construção de um país menos corrupto e mais justo e igualitário. A educação é essencialmente uma prática social presente em diferentes espaços e movimentos da produção da vida social. Nesse contexto, a educação escolar, objeto de políticas públicas, cumpre destacado papel nos processos formativos por meio dos diferentes níveis, ciclos e modalidades educativas. Ao contrário de poucos anos atrás, ter diploma de curso superior não é mais garantia de boa colocação profissional. Hoje, este requisito é indispensável para qualquer um que queira entrar no mundo corporativo, mas as exigências crescem a cada dia. A pós-graduação é para adquirir habilidade na profissão e definir um foco de atuação. A graduação, tal como é estruturada hoje, oferece apenas um panorama geral do curso, sem realmente formar um profissional em sua área de atuação para o mercado, na maioria dos casos. Já na carreira de cientista, a vida como profissional, independentemente, só começa de verdade depois do doutorado, que é apenas o começo. Formar-se doutor é equivalente a ganhar a faixa preta em uma arte marcial oriental. Você conquista a independência como cientista, mas precisa continuar estudando e praticando a vida toda. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E hoje temos a honra de entrevistar a professora Marina das Graças Paula de Araújo. É graduada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, onde também exerce o magistério e a coordenação do curso de Direito. Participou de diversas bancas examinadoras para defesas de monografias. Bom dia, professora. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Eliezer. É um prazer imenso estar aqui com você, que também é nosso colaborador na UFAM, nosso professor. Poxa, muito obrigada pelo convite. Obrigado também pela sua vinda aqui, foi muito importante. A senhora, como coordenadora do curso de Direito da UFAM, quais são as expectativas para o curso de Direito
dos vindouros que o curso oferece. Nós tivemos agora, entrou em vigência no ano passado, há um ano, o novo CPC, e houve uma adaptação no conteúdo programático com relação a essa nova ferramenta processual, ou não houve essa alteração? Sim, claro. Nós temos o projeto pedagógico, que traz todo o conteúdo programático das disciplinas. No caso, nós tivemos que adaptar nosso conteúdo pedagógico para o novo CPC, atualizando a disciplina. Os professores estão muito bem preparados, professor Maurílio, professor Rafael. Agora, recentemente, chegou o outro Rafael Menezes, que estava se doutorando, agora é doutor também. Temos 2 doutores dando o CPC, que é o Rafael Barbosa e o Rafael Menezes, e o Maurílio, que é defensor público. Então, são pessoas assim, de linha de ponta nesse setor. Então, os alunos estão muito bem servidos nessa disciplina, que foi adaptada e atualizada para o novo CPC. Ótimo, excelente sabermos disso. Professora, em que consiste o núcleo de prática jurídica da UFAM? Quais os serviços prestados à sociedade? Sabemos que atua muitas vezes como uma defensoria pública, Sim. né? As pessoas carentes vão Sim. lá. A senhora pode explicar como realmente funciona o núcleo de prática jurídica da UFAM? O núcleo de prática jurídica da UFAM, ele representa 2 disciplinas, Prática Jurídica Real 1 e Prática Jurídica Real 2, que são ministrados em 2 períodos consecutivos. Ele é nossa vitrine, né? Quando os alunos terminam toda a parte doutrinária, né, eles fazem até simulada 1, simulada 2, simulada 3, que é treinando para chegar no núcleo, digamos assim. Aí, quando eles chegam no núcleo, é a parte realmente de colocar em prática todo o aprendizado de 4 anos. E lá eles vão atender não só pessoas carentes, nós temos aqui um plus a mais. A Faculdade de Direito, pelo seu núcleo de prática jurídica, ele atende não só pessoas carentes, mas os próprios funcionários da UFAM e muitas vezes pessoas que, naquele momento, que não são carentes, mas naquele momento estão carentes. Porque você sabe, a justiça ela é um tanto quanto cara. E às vezes uma pessoa que é um médico, digamos assim, ele não está em situação financeira boa, então mas ele quer ter um acesso à justiça e nós atendemos. Nós não limitamos valores, mas o foco mesmo, claro, é a pessoa carente. Ele atende de manhã, de tarde e de noite, né? É o único núcleo de prática jurídica que atende no período noturno e ele tem, hoje, atualmente, conta com 7 professores, é totalmente informatizado e neste período agora nós devemos ter em torno de 130 alunos fazendo o núcleo para realizar a atividade de mais de 4.000 ações que nós temos lá em trâmite. Nossa, que maravilha, hein? Ótimo. Professora, a qualidade de ensino da UFAM realmente é bem considerada. Então, existem muitos aprovados em concursos, quando saem da UFAM, concursos bons, como da magistratura, Ministério Público, procuradorias, enfim. Enquanto bons advogados também que saem lá da UFAM. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual o segredo para alcançar tantos resultados excelentes? Muitas vezes com poucos recursos, porque depende de recursos, né? Não é uma faculdade particular. E normalmente, quando uma pessoa sai dali formada, ela realmente traz consigo ali, honra o nome da UFAM. Com certeza. Nós temos realmente pessoas em grandes posições que saíram da UFAM. Qual é o segredo, professora? Eliezer, você toca num ponto que é muito nevrálgico, realmente. Nossos alunos são o nosso orgulho. Na verdade, recentemente foram aprovados 9 ex-alunos da UFAM no concurso para magistrado, né, o que é uma grande honra. Temos defensores. Nossa, defensores tem bastante. Inclusive, professores que são defensores, que já voltaram para casa, né, tudinho. E
Quanto ao segredo, só tem um ser humano, é a mão de obra. É o ser humano que dá aula lá e os alunos que nos dão esse retorno. Porque, veja bem, Eliezer, não adianta você querer ser professor e ter como profissão simplesmente. Ser professor é sacerdócio. Você mesmo sabe, você dá aula de graça na UFAM, né? Você despende o seu tempo gratuitamente. E outros professores que estão lá, que não é gratuito, mas você sabe, nossos salários são irrisórios em relação a outras profissões, no entanto, estão lá dando o melhor de si. Então, cada professor toma para si essa forma de ensinar para aprender e não só fingir que ensina. Então, a cobrança é muito grande em cima dos alunos. E isso faz com que eles nos estudem realmente, eles não fingem que estudam e a gente não finge que ensina, o que é muito importante, e é o vestir a camisa. Cada uma pessoa que vai para a UFAM, para a Faculdade de Direito, ele realmente vai comprometido com o magistério. Ele não vai só por ir. Embora ele tenha, às vezes, uma profissão de procurador-geral, defensor público, até juízes, mas ele tem aquele sacerdócio. Isso é muito importante, porque ele traz em si a vontade de transmitir conhecimento. E esse é o segredo. Dinheiro realmente não existe. Salário é pequeno, você sabe disso, e às vezes não paga nem a gasolina. Eu tiro como exemplo, um exemplo muito grande os professores do Núcleo de Prática Jurídica. Eles são professores orientadores que dão plantão lá no núcleo, vão para as audiências, ajudam os alunos corrigindo as peças que eles fazem diuturnamente. Esses professores nem férias tiravam. Agora, com essa nova dinâmica das férias forenses, eles estão conseguindo tirar férias, mas antes tinha que fazer assim um malabarismo para sair um, fica 5. Né? Então, era muito complicado. E hoje, graças a Deus, e a esse novo CPC maravilhoso que está aí, eles estão conseguindo, inclusive, tirar férias, o que não era possível antes. Ótimo, que bom, que maravilha. Professora Marina, tem uma questão muito interessante que eu gostaria de colocar a sua apreciação, porque são muitos alunos que se formam, têm certas dificuldades. Eu vou falar sobre o exame de ordem, o exame da OAB. Então, eu tenho alguns questionamentos sobre essa mesma questão. Primeiro, se a senhora entende que o exame de ordem deve ser realmente rigoroso para que possa filtrar os bons alunos, para que sejam bons profissionais quando entrarem no profissionalismo, na carreira, na advocacia. Se a senhora entende que o exame deve ser rigoroso, rigorosíssimo. Se a senhora entende também que o fato de fazer o exame, quem coordena os exames da OAB, no caso é a FGV, existem muitas questões que são pegadinhas. Se isso, na sua opinião, é necessário, se isso é pedagógico ou isso seria desnecessário, seria apenas interessante o rigor no exame. Então, eu gostaria de saber o seu ponto de vista sobre essa questão do exame de ordem. Qual a sua opinião? Olha, Eliezer, eu não sei qual é a sua, mas a minha é que ele é absolutamente necessário. Pode até ser um mal, mas é um mal necessário. Você sabe que existem algumas faculdades que eles não formam bacharéis em direito. Os bacharéis praticamente compram seus diplomas e saem lá neófitos. Então, o exame de ordem é justamente esse filtro. Você imagina que um advogado vai lidar com os interesses humanos, muitas vezes com liberdade, se ele vai para a área penal. Então, você imagina um advogado que é leguleio, né? Pouco sabe da sua profissão e quer apenas ganhar dinheiro. Ele vai com o intuito só de ganhar dinheiro. E existe muito isso. Então, eu acho que a OAB, ela faz um trabalho maravilhoso quando ela impôs essa questão do exame de ordem. Então, o exame de ordem ele não é um bicho de 7 cabeças. Só para você ter uma ideia, alunos do 8º período da UFAM passam o exame de ordem. Por quê? Porque o problema é o conteúdo. Agora, em relação à forma como é elaborada a prova, realmente, depois que ela passou a ser exame nacional, porque antes ela era regionalizada, né? Quando ela passou a ser exame nacional,
realmente houve uma questão muito polêmica. Essa história de pegadinha, isso não deveria existir. Porque isso, para mim, é depreciar o conteúdo técnico do aluno. Ele, na verdade, ele precisa ser examinado no seu conteúdo técnico, o que ele sabe do direito, o que ele tem para oferecer para a sociedade, daquilo que ele aprendeu na faculdade. É uma cobrança daquilo que ele aprendeu. Só para você ter uma ideia, disciplinas do primeiro período são cobrados. Filosofia do direito é cobrado na OAB. Então, é disciplina de primeiro período. Se ele não teve uma boa filosofia lá no primeiro período, ele não vai ficar bem na OAB. Né? Então, é realmente um filtro, mas eu acho que essas pegadinhas são absolutamente desnecessárias. Acredito que a cobrança tem que ser uma cobrança séria, algo que o aluno realmente, que estudou e que sabe seu conteúdo, ele possa responder sem precisar passar horas para descobrir que essa vírgula aqui não deveria existir, que essa palavra aqui... Você tem ideia que, por ser nacional, eles usam, às vezes, regionalismos que, por exemplo, para a Amazônia é desconhecido. Aí cria um impasse aqui, por quê? Porque se esse regionalismo era utilizado lá no Rio Grande do Sul e aqui não, os alunos daqui vão ficar aqui perguntando o que é isso, afinal. Isso aqui não estava. Então, isso realmente é um entrave. Então, eu acredito que, tirando essa parte de pegadinhas, o exame da OAB realmente deve ser exigido com muito rigor, para evitar esses advogados que não têm a menor capacidade de lidar com os interesses das pessoas, com a vida das pessoas. Isso é muito importante, aliás, esse filtro, desde que seja agora, o que se observa, reorganizado. O que se observa é o seguinte, na prática, no dia a dia, é que muitos alunos são bons, Sim. Não são ruins assim, não são de péssima qualidade. Eles passam na graduação, com boas notas, tudo. Quando chega no exame de ordem, eles não conseguem ser aprovados. Mas, quando vão para um cursinho particular, tem Aldemiro Dantas, tem Aniero Fiero. Normalmente, quando eles passam um pouquinho por lá, fazem um pequeno período nesses preparatórios, eles vão e são aprovados. O que se atribui isso aí? Realmente é necessário esses cursinhos, ou se o aluno for bom, ou um às vezes é melhor do que o outro, tem mais condições? Como é que a senhora entende isso aí? Cada ser humano é um ser humano, né? Certo. Então, veja bem, alguns alunos têm o dom da escrita, outros têm o dom da fala. Na OAB, o que se vai exigir é o quê? A palavra escrita, né? Então, por exemplo, lá na UFAM, vamos colocar na UFAM, eles têm redação em linguagem jurídica, né, no primeiro período. Depois, no 8º período, eles vão ter simulada 1, simulada 2, simulada 3, onde eles vão aprender a fazer peças, acompanhamento processual, simulando situações para quando eles chegar na prática jurídica real. Alguns alunos se destacam, outros não. Então, por que os cursinhos existem? Nada mais, nada menos, para que eles aprendam macetes. É só isso. Os cursinhos, eles não ensinam o direito propriamente dito. Para que ele passe na OAB, ele pode fazer 30 cursinhos, se ele não tiver uma base da faculdade, do curso em si, ele não vai passar nunca na OAB. Porque o problema, a base é justamente esses 5 anos que ele passa na faculdade fazendo um curso bom, um curso que ele seja cobrado e que ele realmente aprenda. Porque, como eu te disse, as pessoas, uns passam pela faculdade, outros fazem a faculdade. É verdade. Então, para mim, cursinho é macete. Professora, existe no último ano da faculdade, atualmente, alguma matéria específica para preparar o aluno para enfrentar o OAB? Na UFAM, não. Nós preparamos o aluno durante 5 anos. Não tem Todos os só professores. no final. Não existe isso, porque nós não entendemos que nós sejamos cursinhos. Né? Se a gente ficasse preocupado em preparar o aluno para a OAB, nós não preparamos nem para o ENAD. Tem algumas faculdades que, quando chega na época do ENAD, eles preparam os alunos para responder, porque realmente as perguntas do ENAD, me desculpe quem é que elabora, às vezes são bestiais. No entanto, nós não fazemos isso. Nós entregamos na mão do aluno a responsabilidade. O professor vai lhe dar o conteúdo, vai ser cobrado esse conteúdo e você vai aprender. Quando chega no último ano, ele está pronto
para se tornar um bacharel. Se ele vai se tornar advogado, vai depender dele, porque nós demos a ele a ferramenta. Depende de ele saber usar. Agora, nós não vamos preparar um aluno para fazer OAB, porque ele poderá não querer ser um advogado, ele poderá querer ser um juiz, um promotor, um delegado, um assessor jurídico. Então, nós preparamos para a vida. A UFAM tem essa expectativa, que a gente prepara para a vida. Perfeito. Inclusive a parte humana da vida, a ética profissional, isso nós preparamos. Mas para a OAB, não. Professora, tem um projeto de lei 749, 2013, que é sobre a questão... 5749, né? 5749. Sobre a questão do paralegal. O que a senhora entende que isso daí seria interessante, ser um advogado de segunda categoria, se alguns interpretassem assim? Mesmo assim, a senhora acha válido, porque se a pessoa precisar de uma prática de 3 anos mínimo para entrar numa carreira jurídica, num concurso, aquilo vai valer, né? O que a senhora entende desse projeto? Seria válido se fosse aprovado para alguns, para muitos? Como eu te disse, depende muito das pessoas. Se você quer ser uma pessoa que opera direito de forma medíocre, você vai ser paralegal, porque você vai ter limitações. Você vai ter 3 anos para atuar como paralegal. O que é ser paralegal? É alguém que não conseguiu passar na UAB, mas que tem um certo potencial, se escreve bem, né, se movimenta bem no fórum, mas ele está limitado. Ele tem 3 anos para assessorar um advogado, né? Ele é a sombra do advogado. Ele não tem direito de ir para uma audiência, ele não tem direito de assinar uma petição, então ele fica limitado. Ele pode passar 3 anos estudando. Depois de 3 anos, como paralegal, ele vai ter que fazer OAB. Não fez, volta a ser bacharel. Então, para mim, isso é mediocridade. Eu não gostaria de passar 5 anos numa faculdade para depois ser a sombra de alguém. Então, o paralegal serve para as pessoas que realmente não têm grandes... Porque se nós formos fazer uma análise da quantidade de bacharéis que existem e que não estão conseguindo passar na OAB, são muitos, não são poucos. São. Né? Então, por esse prisma que a senhora está analisando, realmente tem lógica, mas tanta gente que gostaria de fazer pelo menos alguma coisa para não ficar no zero, Sim, 100%, sim, né? Sim. Então, vamos ver se vai ser válido a aprovação desse. Ele vai ser o assessor de um advogado, é isso que ele vai ser, né? Talvez ele sendo um assessor de um advogado, ele auxiliando em grandes causas, ele acabe se preparando para um OAB, né? Porque aí ele vai ter um contato maior com o direito. Sem dúvida. Mas, sinceramente, eu não queria ser um paralegal. Eu prefiro mesmo ser advogada. Professora, hoje a UFAM ela está com cursos de especialização em que área do direito? Por exemplo, já existe o curso de mestrado, Não. doutorado? Tem projetos para, num espaço de tempo bem próximo, sejam implementados esses cursos de mestrado, doutorado? Essas especializações, qual que tem? Qual especialização já existe hoje em funcionamento? Atualmente, veja bem, a UFAM, a Faculdade de Direito já teve vários cursos de especialização na área, principalmente na área penal e tributária. Hoje, aí deu uma parada, né, e reestruturamos tudo. Hoje nós estamos com 2 cursos em andamento. Um de atualização do processo civil e outro de direito público. Com expectativa de em agosto, se reeditar agora um sobre soluções alternativas de conflito. Porque o novo CPC, ele deixa claro que nós temos que ter conciliadores, né, que são conciliadores formados, com curso de formação em conciliação, para que antecipe a querela jurídica, para prevenir, ver se não vai lá para o judiciário já com aquela força toda, já vai com uma solução mais ou menos alinhavada. Então, só que eles exigem que a pessoa tenha um curso. Então, nós estamos querendo criar criar esse curso para que essas pessoas tenham oportunidade e fazer um link com o Tribunal de Justiça, a fim de que os nossos alunos conciliadores que se formarem nesse curso de especialização já vá para o judiciário servir.
A grande diferencial é que o nosso curso é absolutamente gratuito, coisa que é inédita, né? Porque você sabe que um mestrado, que um curso de especialização sempre é muito caro. É verdade. Não temos mestrado nem doutorado por 2 motivos. Até 2012, como eu te falei, que nós fomos assim, solapados com 2 no ENAD, nós não tínhamos nenhum doutor. Na verdade, o único doutor que nós tínhamos era o doutor Valisney, que por acaso era juiz federal e estava à disposição em Brasília. Então, ele era o único doutor, então não estava dando aula na faculdade. Então, não tínhamos doutores. E então isso baixou nossa nota. Nos trouxe grandes problemas, foi um susto muito grande. O que nós fizemos? De lá para cá, nós trabalhamos arduamente, o professor Marcelice na direção, eu na coordenação de graduação e todos os professores ali de mãos dadas para alavancar o curso de Direito em termos de qualificação profissional. Hoje nós podemos contar com, na verdade, quase 10 doutores. 10 doutores. Nossa, está ótimo, né? O que foi um salto fenomenal. A qualificação dos professores como um todo, assim, atendem às exigências mínimas do MEC? Sim, atualmente sim. Como eu te disse, nós estamos com 10 doutores e, tendo 10 doutores, nós vamos poder agora, eu sempre digo assim, vamos montar um mestrado puro sangue. O que é mestrado puro sangue? Só com professores da própria Faculdade de Direito. Nós temos tentado, o professor Marcelice já implementou 3 pedidos de mestrado e doutorado, mas até agora nenhum foi aprovado, porque nós não temos material humano suficiente para dar o suporte, né? Então, nós continuamos a tentar. E agora, com 10 doutores na casa, acredito que a gente vai conseguir e vai ser gratuito, o que é maravilhoso. Você sabe que hoje um curso de mestrado não sai por menos de R$7.000, R$8.000 por disciplina. Acho que você fez mestrado, é muito caro, se você tira do seu bolso. E você imagina a Faculdade de Direito da UFAM oferecendo um curso de mestrado gratuito. E se continuar a formar doutores, porque já tem 3 doutorandos, nós vamos fazer o doutorado também, puro sangue. Então, isso aí, para nós, é o maior salto de qualidade que nós estamos, essa expectativa. Talvez não se realize agora, com a doutora Marcelice e eu, porque nós já estamos quase que terminando a gestão. Ele termina em maio do ano que vem e eu termino em 2019. Então, mas que o novo diretor tem essa mesma expectativa de gerar, né, lá dentro um curso de mestrado e doutorado. Ótimo. Professora, falou do professor Marcelice, o diretor. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para convidá-lo de público para vir aqui ele virá. Falar sobre a UFAM, alguma coisa interessante. Para nós vai ser um prazer e uma honra. Ele virá com muito prazer. Recentemente também foi eleito o novo reitor da UFAM, professor Silvio Pulga. Eu gostaria de tê-lo aqui um dia também para a gente bater um papo. Também acredito que ele virá com muita honra. Nós vamos procurar a assessoria dele. Professora, infelizmente o nosso tempo é muito exíguo, já terminou, mas nós temos um espaço para a senhora fazer as suas considerações finais. O que a senhora achar que pode acrescentar ainda, a senhora pode ficar à vontade, que o espaço é todo seu. Olha, Eliezer, eu só tenho a agradecer. Acredito que falar sobre a UFAM me entusiasma muito. O tempo seria realmente exíguo, mas eu acredito que essa oportunidade que você deu para que a gente falasse da UFAM aqui, não só como coordenadora, mas como professora entusiasta que eu sou, com esses alunos maravilhosos, que hoje nós estamos com 87 alunos formando em Direito hoje, a partir das 19 horas. Isso é maravilhoso. Então eu agradeço muito, porque a UFAM realmente ela é nosso maior patrimônio, é o lema, né? E nós temos procurado fazer com que este lema realmente não seja só um lema, mas sim uma realidade. Ótimo, que legal. Professora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. E hoje o programa Panorama Jurídico vai ficando por aqui. Agradecemos a todos que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.